Você já é rico. Não é uma promessa, nem uma frase feita. É uma verdade crua, escondida sob camadas de medo, distração e esquecimento. Desde o instante em que você respirou pela primeira vez, algo foi depositado dentro de você. Uma força invisível, silenciosa, mas real. O mundo te ensinou a duvidar dela. A escola te treinou para obedecer. A sociedade te moldou para consumir. Mas antes de tudo isso, você era inteiro. Você era potencial puro. Você ainda é. Antes de começarmos essa jornada transformadora, clique em curtir e inscreva-se no canal. Seu apoio é o que mantém viva essa missão de despertar mentes e reacender espíritos. Agora silencie o mundo lá fora. Respire fundo. E prepare-se para uma experiência que pode mudar tudo. A riqueza que você procura não começa no banco, nem em seguidores, diplomas ou aplausos. Ela começa com uma decisão: despertar. Despertar é olhar para o espelho e reconhecer que o reflexo não mostra nem 10% do que você pode ser. Despertar é lembrar que Edison falhou 1000 vezes e não parou. Que Lincoln perdeu eleições, negócios, a própria sanidade, antes de liderar uma nação. Que Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Que Henry Ford foi chamado de louco por tentar substituir cavalos por máquinas. Eles tinham algo em comum. Eles sabiam que já eram ricos, mesmo antes do mundo perceber. Porque a riqueza real nasce de dentro. É mentalidade, é visão, é fogo interno. Você pode continuar vivendo como se fosse comum, ou pode lembrar agora que nada em você é comum. Seu DNA é feito da mesma poeira que construiu estrelas. Seu cérebro tem bilhões de conexões esperando para serem usadas. Seu coração, se escutado com coragem, sabe exatamente o que fazer. Mas o que você faz? Você se distrai, se compara, se sabota. Você acredita em limites que te ensinaram e se esquece de tudo o que já é. Despertar é matar o personagem que criaram em você. É enterrar a mediocridade com suas próprias mãos. É olhar para a dor, para o medo, para o passado e dizer: eu sou mais forte que tudo isso. Você quer riqueza? Então aprenda a comandar sua mente. Ela é seu campo de batalha, seu maior aliado ou seu pior inimigo. Pessoas fracassam, não por falta de talento, mas por falta de mentalidade. Não acreditam que merecem. Não acreditam que conseguem. Vivem com a mão estendida, esperando permissão. Enquanto os que vencem criam portas onde só havia muros. Mentalidade não se herda, se constrói. Todos os dias. Com disciplina, com foco, com escolha. E não importa o que disseram a você até hoje. Você pode reconstruir sua mente agora. Mas precisa escolher. Precisa romper. Pare de negociar com a dúvida. Pare de repetir a mesma história. Pare de dizer que não tem tempo, energia ou sorte. Sorte é o nome que os fracos dão ao trabalho dos disciplinados. Energia vem da clareza de propósito. E tempo? Tempo é uma ilusão quando você vive em piloto automático. Você acorda, trabalha, volta, dorme, repete. Como um zumbi. Mas dentro de você existe um criador. Um arquiteto. Um construtor. De realidades. E ele está esperando. Esperando que você acorde. Que você diga: chega. Que você assuma a responsabilidade. Porque essa é a verdade que muitos evitam. Tudo o que você vive hoje, você permitiu. Mesmo aquilo que você diz odiar. Mas isso também é libertador. Porque se você criou sua prisão, você também tem a chave. E essa chave se chama clareza. Você precisa saber o que quer. Precisa visualizar com detalhes. Precisa sentir como se já fosse real. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas muitos só concebem. Poucos realmente acreditam. E menos ainda, agem. Você não precisa de garantias. Precisa de fé. A fé que constrói impérios. A fé de Carnegie, que acreditava que poderia transformar milhares de homens comuns em milionários. A fé de Oprah, que mesmo abusada, rejeitada e desacreditada, decidiu que sua dor não definiria seu destino. A fé que move montanhas, porque começa dentro. Clareza é enxergar o invisível até que ele se torne inevitável. Você não vai esperar motivação. Você vai construir visão. Porque visão é o que te levanta quando tudo em volta grita para você desistir. É o que te faz continuar quando ninguém te aplaude. É o que te dá poder mesmo no silêncio. E quando você tem clareza,
Você começa a andar com outro tipo de energia. Você deixa de implorar por oportunidades e começa a atrair. Você não corre mais atrás de portas. Você se torna a chave. Mas visão sem disciplina é só delírio. E é aí que muitos caem. Eles têm sonhos, têm palavras bonitas, têm planos, mas não têm a coragem de pagar o preço. Porque o preço é alto. É acordar antes do mundo. É trabalhar enquanto os outros dormem. É dizer não quando seria fácil dizer sim. É repetir, repetir, repetir. Até se tornar. Disciplina é o cimento da riqueza. Sem ela, tudo desmorona. Você quer ser livre? Então se torne escravo de sua própria grandeza. Trabalhe como se Deus tivesse te dado uma missão. Porque deu. Você não está aqui por acaso. Você não está ouvindo isso por acidente. Você foi escolhido. E os escolhidos não descansam enquanto não entregam tudo o que vieram entregar. O mundo não precisa de mais gente confortável. Precisa de gente desperta. Precisa de você, em sua versão mais poderosa. Não aquela que espera. Não a que duvida. Mas a que decide. Agora. Porque quando você decide, o universo se curva. As portas se movem. As pessoas aparecem. A energia muda. A escassez some. Você descobre que já era rico o tempo todo. Só estava dormindo. Você já era rico, mas estava distraído. Distraído com opiniões que nunca deveriam ter moldado sua identidade. Distraído com promessas rápidas, atalhos fáceis, recompensas vazias. Distraído com a vida dos outros, enquanto negligenciava a sua missão. Mas agora que você despertou, tudo muda. Você começa a enxergar. Vê como foi enganado. Como o sistema ama sua mediocridade. Ama quando você consome sem pensar. Reclama sem agir, sobrevive sem viver. Mas você não nasceu para sobreviver. Nasceu para criar, para mover, para transformar. E isso exige algo raro. Algo esquecido. Propósito. Não confunda propósito com objetivo. Objetivos são metas. Propósito é alma. Seu propósito, não, é sobre fama, status ou dinheiro. É sobre impacto. Sobre fazer algo que o seu eu de 7 anos bateria palmas. Algo que o seu eu de 90 anos olharia de volta e diria: valeu a pena. Propósito é a bússola quando tudo parece escuro. É a voz que diz: continue, quando a dor grita para parar. É o combustível dos grandes. E os grandes nunca agem por impulso. Agem por intenção. Você quer construir algo que dure? Então pare de correr por fora e comece a cavar por dentro. Os impérios mais poderosos começaram invisíveis, na mente de alguém obcecado por algo maior que si mesmo. Obcecado. Não interessado. Não curioso. Obcecado. Você precisa viver o que acredita antes de qualquer validação externa. O mundo só acredita depois que você já não precisa mais que ele acredite. E aí, quando você age com clareza, com disciplina, com propósito, você atrai a única força que move resultados de verdade. Ação inspirada. Não é ação comum. É ação com intenção. Ação que nasce da fé, da visão, do fogo interno. Ação que diz: mesmo com medo, eu vou. Mesmo sem saber tudo, eu começo. Mesmo cansado, eu continuo. Você não precisa de permissão. Você precisa de movimento. Pare de esperar que o plano esteja perfeito. Comece com o que você tem. Comece onde está. A estrada aparece enquanto você caminha. A riqueza não está lá na frente. Ela está no agora. Na escolha de levantar. Na decisão de continuar. Na pequena ação que, repetida, constrói o impossível. Mas aqui vai a verdade que os fracos odeiam ouvir. O caminho não vai te aplaudir. Ele vai te testar. Você vai ser ignorado. Vai ser chamado de louco. Vão rir. Vão duvidar. E tudo bem. Porque o mundo sempre ri antes de se curvar. Antes de reconhecer Edison, o chamaram de fracassado. Antes de respeitar Ford, o chamaram de tolo. Antes de celebrar Disney, o chamaram de sonhador delirante. Eles não tinham provas. Tinham fé. Não tinham garantias. Tinham propósito. E sabiam que toda dor era um passo. Você também vai doer. Mas vai continuar. Porque sua dor vai virar força. Sua dúvida vai virar certeza. Sua fraqueza vai virar caráter. Você vai olhar para trás e rir. Rir do quanto você se limitava. Rir do quanto você implorava por migalhas. Quando nasceu para construir banquetes. Mas tudo isso exige uma escolha. Não voltar a dormir. Porque o mundo vai tentar. Vai tentar te embalar de novo no conforto.
Vai dizer que está tudo bem em ser mediano. Vai oferecer distrações disfarçadas de descanso. Vai te dar desculpas prontas, justificativas convincentes, mas você vai lembrar. Eu já fui esse. Hoje, eu sou outro. Você se tornou alguém que constrói mesmo sem aplausos. Alguém que acorda antes do despertador, porque sabe que cada manhã é um pacto com a grandeza. Alguém que não depende de motivação, porque está guiado por missão. E quando você vive assim, algo muda. Seu olhar muda. Sua energia muda. Você começa a atrair pessoas diferentes, situações diferentes, resultados diferentes. Porque o mundo responde não ao que você quer, mas ao que você se tornou. A riqueza não vem quando você corre atrás dela. Ela vem quando você se transforma na pessoa que ela procura. Você começa a perceber que tudo o que queria conquistar lá fora só estava esperando ser desbloqueado aqui dentro. Você era o código, a senha, a chave mestra. Os cofres dos seus sonhos nunca estiveram trancados. Você só não sabia que já tinha a mão certa. Você não precisa de mais nada. Precisa apenas lembrar quem você é e viver cada dia como se já fosse rico, de fé, de coragem, de visão. Porque o dinheiro vai vir. As oportunidades vão vir. O impacto vai vir. Mas primeiro, você precisa vir. Você precisa aparecer. Precisa decidir que não vai mais desaparecer atrás de desculpas. Você já é rico. Só precisa despertar. E permanecer acordado. Permaneça acordado. Porque é agora que a verdadeira guerra começa. A guerra invisível. A batalha entre quem você era e quem você foi criado para ser. Entre o velho hábito e o novo padrão. Entre a voz que te puxa para trás e o grito interno que te chama para frente. Você vai se levantar em dias escuros. Vai caminhar com cansaço. Vai construir sem garantias. Mas lembre-se, ninguém que construiu algo grandioso estava confortável. Não foi confortável para Mandela, trancado por décadas sonhando com liberdade. Não foi confortável para Jobs, demitido da própria empresa antes de revolucionar o mundo. Não foi confortável para ninguém que se recusou a viver uma vida pequena. Conforto é uma armadilha. Conforto é a recompensa dos que pararam no meio do caminho. Você não foi feito para parar. Você foi feito para expandir. E expansão dói. Porque toda vez que você cresce, alguma parte de você precisa morrer. O ego precisa morrer. A preguiça precisa morrer. A necessidade de aprovação precisa morrer. Você não pode nascer de novo sem enterrar seu antigo eu. Então aceite o desconforto. Abrace o processo. Se você sente dor, parabéns. Você está em evolução. A maioria corre da dor. Mas os grandes a usam como combustível. Transformam fracassos em lições. Transformam rejeição em refinamento. Transformam silêncio em disciplina. E é nessa fornalha que o ouro é moldado. É nesse campo de batalha interno que você se torna o tipo de pessoa que o mundo não pode mais ignorar. Você vai caminhar diferente. Vai falar diferente. Vai pensar diferente. Porque você já não age a partir do medo. Você age a partir da identidade. Você não busca mais resultados para se provar. Você busca porque já sabe quem é. Já sabe o valor que carrega. Já sabe que sua existência é prova de que você foi escolhido. Não pela sorte, mas pela força que carrega dentro. E quando você começa a andar com essa identidade, você percebe. O mundo muda quando você muda. Não o contrário. Você não precisa que a economia mude. Não precisa que sua família te entenda. Não precisa que a vida te trate melhor. Você precisa que sua consciência suba de nível. Porque sua realidade nunca ultrapassa sua identidade. Você nunca viverá além do que acredita merecer. Então, agora, pare. Respire. Olhe para dentro. Você ainda acredita que é escasso? Ainda acredita que tem que se sacrificar inteiro para ter migalhas? Ainda acredita que não é o suficiente? Então esse é o momento. O momento em que você mata essas crenças. O momento em que você reconstrói o alicerce. Você é a raiz. Você é a fonte. Você é o terreno onde a abundância pode florescer. Nada muda fora até que mude dentro. Você pode repetir afirmações, assistir vídeos, seguir gurus. Mas se sua identidade não mudar, nada muda de verdade. E como ela muda? Através da repetição, da decisão, da encarnação. Você precisa agir como rico antes de ver o dinheiro. Precisa agir como líder antes de ser seguido. Precisa viver como abundante mesmo no caos. Porque você não está fingindo. Você está lembrando. Lembrando do que sempre foi. Antes do medo, antes da dúvida,
antes do mundo tentar te moldar. Esse é o seu renascimento. Esse é o momento onde o passado morre e o propósito assume. Você não é mais um sobrevivente. Você é um criador de destinos. E sabe o que criadores fazem? Eles agradecem antes de receber. Eles agem antes da certeza. Eles seguem mesmo sem garantias. E é aqui que entra a força mais subestimada, da riqueza verdadeira: a gratidão. Não a gratidão rasa, que agradece por aquilo que convém, mas a gratidão profunda, aquela que vê propósito até na perda. Aquela que agradece pela lição no fracasso. Aquela que honra cada passo, cada tropeço, cada noite solitária. Porque no final, tudo estava te esculpindo. Cada não, cada erro, cada atraso. Tudo foi preparação. Você foi sendo forjado. A vida não estava te punindo, estava te moldando. E agora, você começa a ver. Começa a sentir. Que, já é. Você já é o milionário. Já é o líder. Já é o sábio. Já é o exemplo. O mundo só está esperando você agir de acordo. Então agora, diante da sua nova consciência, diante do espelho da sua alma desperta, você tem uma escolha. Pode voltar a viver como antes, reagindo, temendo, esperando que alguém te salve. Ou pode assumir, com cada fibra do seu ser, que você é o criador da sua realidade. Pode continuar se escondendo atrás de desculpas. Ou pode caminhar com coragem mesmo tremendo. Pode seguir mendigando validação. Ou pode levantar a cabeça e lembrar: o universo inteiro conspira por quem se recusa a recuar. Você não precisa mais viver como quem implora. Você pode viver como quem declara. Como quem diz com convicção: eu vim para marcar essa terra. Eu vim para romper ciclos. Eu vim para deixar um legado que ecoa além da minha existência. E se algum dia duvidar disso? Se algum dia vacilar, tropeçar, esquecer quem é? Volte aqui. Volte para essa verdade. Você já é rico. Rico de coragem. Rico de visão. Rico de alma. Rico de propósito. Nada pode tirar isso de você. Nada pode apagar aquilo que Deus plantou dentro do seu espírito. Você nasceu com fogo, agora é hora de alimentá-lo, de deixá-lo consumir tudo o que não serve mais, tudo o que te diminuía, tudo o que te fazia andar curvado num mundo feito para gigantes. Porque o mundo não precisa de mais gente tentando se encaixar. O mundo precisa de você, inteiro, autêntico, indomável, vivo. Você não veio até aqui para ser mais um, você veio para ser único. E o mundo está esperando sua voz, sua visão, sua verdade. Então não recue. Não negocie com o medo. Não silencie seu chamado. Levante-se. Caminhe. Construa. Proclame. Inspire. Porque agora você sabe. Você já é rico. Só precisava despertar. E agora, o mundo precisa ver o que acontece quando alguém totalmente acordado decide nunca mais dormir. Se você chegou até aqui, saiba que isso já diz muito sobre você. Você é parte de uma minoria disposta a se transformar, a encarar a verdade, a despertar. Obrigado por caminhar conosco até o fim desta jornada. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e, se puder, comente aqui embaixo. Eu estou desperto. Assim saberemos que você não apenas ouviu, mas sentiu. E que está pronto para viver a vida com propósito, coragem e verdade. Nos vemos no próximo Despertar.